Evelyn Gouveia, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Compartilha a live aí, por favor. Quero, nesse momento, saudar todos com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria poder estar aqui nessa noite para vos trazer uma palavra de Deus. A palavra de Deus, hoje ela traz por tema, cuidado com as suas vontades. Eu já falei aqui, cuidado com a sua mente, cuidado com as suas emoções. E hoje nós vamos ministrar uma palavra que traz por tema, cuidado com as suas vontades. Compartilha aí, você que está entrando, compartilha a live aí, por favor. Como é que está o áudio e o som, tá bom? Me diga aí. Você que já entrou na live, como é que está o áudio e o som? Glória a Deus. Orley, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Orley, como é que está o áudio e a imagem, tá bom? Me diga aí, me dê um feedback aí, por favor. Como é que está o áudio? Tá bom? A imagem tá bom? Me diga aí. Patrícia Gomes, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Eu gostaria que alguém me falasse como é que está o áudio e a imagem. Está tudo ok? Me diga aí. Me diga aí como é que está a imagem e o áudio. Está tudo ok? Oh, glória a Deus. Aleluia. Me diga aí como é que está o áudio e a imagem. Está tudo ok, pessoal? Me diga aí. Você que está entrando aí, compartilhe, por favor. Compartilhe essa live com mais pessoas, para que vidas possam ser abençoadas. Eu já falei sobre o cuidado com a mente, cuidado com as emoções, e hoje nós iremos ministrar uma palavra que traz o seguinte tema: cuidado com as suas vontades. Gostaria que você compartilhasse. Compartilha aí, Patrícia, por favor. Compartilha aí, Tamires. Vai compartilhando a live aí, por favor. Daqui 2 minutos. Daqui 2 minutos eu estarei iniciando a pregação dessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Daqui 2 minutos eu vou estar iniciando a ministração. Gostaria que você compartilhasse. Compartilha aí com 5, 10, 12, 20 pessoas. Compartilha aí. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. A Bíblia diz que na presença de Jesus nada é em vão. Deus vai falar com você nesse lugar. Compartilha a live aí, você que já entrou, compartilha aí. Compartilha aí, por favor, você que tá aí, que já entrou aí, compartilha aí. A passagem bíblica que nós estaremos lendo está em Romanos, capítulo 12. Iremos ler o versículo 1 e versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. É o texto base para a palavra que será ministrada nessa noite. Neide, seja bem-vinda. Compartilha aí a live aí, Neide, para que outras vidas possam ser abençoadas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Angélica Santa Catarina, seja bem-vinda. Compartilha a live aí, Angélica, por favor. Tema de hoje, cuidado com as suas vontades. É o tema que nós iremos ministrar nessa noite. Cuidado com as suas vontades. Evangelista Felipe Basílio, seja bem-vindo, Evangelista Felipe. Evangelista Felipe, compartilhe a live para que outras vidas possam ser abençoadas. Hoje nós iremos ministrar uma mensagem que traz por tema
cuidado com as suas vontades. Eu já ministrei, está lá no meu Instagram, salvo. Eu já ministrei cuidado com a sua mente, cuidado com as suas emoções. E hoje nós iremos ministrar uma palavra. Cuidado com as suas vontades. Evangelista Felipe, como é que está o áudio e a imagem? Está tudo ok? Me diga aí, me dá o feedback aí, Evangelista Felipe. Oh, glória a Deus. Vai compartilhando aí. Daqui a 1 minuto estaremos iniciando a ministração da palavra. Daqui a 1 minuto estaremos iniciando a ministração. Eu gostaria que você compartilhasse. Compartilha aí, porque daqui 1 minuto estaremos iniciando. Tá tudo ok, tá bom aqui. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Evangelista Felipe. Obrigado. Você que já se encontra na live, pega a tua Bíblia aí. Se der para você pegar, pega a tua Bíblia e abre ela em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Pega a tua Bíblia aí. O texto que nós iremos ler hoje é Romanos capítulo 12. Iremos ler apenas 2 versículos. Iremos ler o versículo 1 e versículo 2. Então vamos iniciar a palavra, né? Eu quero, antes de começar a ministrar a palavra, quero fazer uma oração. Feche os teus olhos aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou aqui nessa noite, Deus, para ministrar a Tua palavra. Eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eu te peço, Deus, que venha me usar nessa noite. Venha me usar com graça, venha me usar com unção, venha me usar com autoridade, venha me usar com ousadia, venha me usar com intrepidez, com convicção, e permita, Pai, que eu deixe a Tua palavra para as vidas que aqui estão. Eu não quero ministrar aqui o que o povo quer ouvir, não, Deus. Eu quero ministrar aqui o que o povo precisa ouvir, porque se o povo está aqui nessa live, Deus, é porque eles querem ouvir a Sua voz. Eu acredito e creio, Deus, que ninguém entrou aqui para passar tempo, não. Eu não creio que eles entraram aqui porque não tinham o que fazer, também não creio assim. Eu creio, Pai, que eles entraram aqui porque o Senhor tem algo reservado, o Senhor tem algo preparado. Eles entraram aqui, Deus, porque eu creio que os Teus desígnios irão acontecer nessa noite. Deus, me usa, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você que pode, pegue a Bíblia Sagrada nesse momento e abra ela em Romanos, capítulo 12. Nós iremos ler 2 versículos desse capítulo. Romanos, capítulo 12. Iremos ler o versículo 1 e também iremos ler o versículo de número 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós acabamos de ler 2 versículos em Romanos capítulo de número 12. Baseado nesses 2 versículos, eu quero ministrar uma palavra nesta noite. Palavra esta que traz por tema: cuidado
com as suas vontades. Podemos ver que nos dias atuais, a qual nós estamos vivendo, alguns crentes tentam viver sua vida cristã pelos esforços de sua mente. Outros, evangelista Filipe, confiam intensamente em suas emoções. Mas existe ainda outro grupo de cristãos que são aqueles que têm uma vontade particularmente forte. Tem muitos crentes, muitos servos e servas de Deus que carrega dentro de si, que carrega particularmente uma vontade própria. Talvez este seja os casos mais difíceis de tratar. Quando o ser humano age por vontade própria, muitas das vezes ele deixa de viver e de alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. É bom ressaltar aqui que tais indivíduos, eles se propõem a fazer tudo para que se cumpre a vontade dele. Ele usa a força do poder da vontade. Pessoas assim, eles podem atingir, pelo menos aos seus próprios olhos, seja qual for a meta colocada diante deles. É bom dizer isso aqui, eu não vou guardar o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Tem gente, se possível for, ele passa por cima de tudo e de todos, para que a vontade dele venha a ser prevalecida. Tem gente que passa em cima de tudo e de todos, para que a vontade dele venha se sobressair dos demais. É bom ressaltar aqui que quando se convertem, essas pessoas, quando elas se convertem, elas simplesmente começam a usar sua forte vontade para viver a vida cristã. Eles têm até força, mas usam a força de modo errado. Eles têm até vontade, mas eles usam essa vontade de modo equivocado. Podemos ver que todos os princípios e admoestações do Novo Testamento tornam-se novos desafios para alcançar os seus esforços. Tem gente que quer alcançar as coisas pelos seus próprios esforços. Podemos ver que cada preceito, seja dízimo, seja submissão, seja ajuda ou qualquer outra coisa, é uma oportunidade para essas pessoas. Uma oportunidade para quê? Para mostrarem que estão desejosos e que são capazes de cumpri-los. Tem pessoas que cumprem tudo, mas cumprem tudo baseado na vontade dele. Quando eu cumpro tudo baseado na minha vontade, no meu querer, eu não agrado a Deus. Porque esses indivíduos, eles creem que são muito submissos a Deus. Eles estão de fato usando cada fibra de seu ser para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, tais pessoas olham com desdém para as pessoas fracas. Essas pessoas que estão usando a vontade deles para sobressair dos demais, eles não param tempo para atender aquelas pessoas mais fracas na fé, não. Porque essas pessoas, elas se sentem fortes, elas se sentem capazes, elas se sentem melhor do que tudo e do que todos. E eles fazem o que? Eles desdenham as pessoas mais fracas. É bom ressaltar aqui que aqueles que não conseguem vencer pecados e fraquezas persistentes são desprezados. Porque, obviamente, eles não têm um compromisso
suficientemente forte. As pessoas que agem pela sua força, que agem pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba, eles se acham o máximo. Eles se acham que não precisam ir para o centro da vontade de Deus, porque eles já estão satisfeitos com aquilo que eles estão fazendo, com aquilo que eles estão praticando. Podemos ver que eles não conseguem ver pecados, eles não conseguem ver fraquezas, e eles são pessoas que desprezam os mais fracos. A razão por que tais coisas são difíceis de tratar é que pessoas com uma vontade forte, grave isso aqui, que isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é uma palavra revelada, escute isso aqui. A razão por que tais casos são difíceis de tratar é que pessoas com uma vontade forte, elas podem fazer um grande show de cristianismo. Os fariseus agiam assim. Eles mostravam ter força, eles mostravam ter vontade, mas o fariseu, o saduceu, o que eles faziam? Eles faziam um show de cristianismo. Tem muita gente que está agindo segundo a sua vontade e não está agradando a Deus. Eles estão dando um show de cristianismo. Essas pessoas são difíceis, evangelista Felipe, de ser tratadas. São pessoas com uma vontade forte e podem fazer um grande show de cristianismo. E eu vou entregar o que o céu está dizendo. Esse tipo de pessoa que age pela sua força, que age pela sua vontade, eles são capazes de encenar. Já viu aquelas pessoas que rotam santidade? Que pregam uma coisa e vive outra, cantam uma coisa e vive outra, ensinam uma coisa e vive outra, lidera de um jeito, mas na prática não vive aquilo que ele quer que os liderados vivem. Então, pessoas que agem pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, eles conseguem, eles são capazes de ensinar, de tal maneira que se torna difícil encontrar uma falha e mostrar-lhes onde estão errando. Você já conversou com pessoas que agem pela sua própria vontade? Elas não dão braço a torcer. Elas dizem que está certo e ponto final. E quando a gente vai mostrar a falha, mostrar aonde eles têm que melhorar, eles não cedem, eles não reconhecem o erro deles. Por quê? Pela força de sua vontade. Eles pararam com todos os pecados óbvios, fizeram tudo o que se esperava que fizesse. O que Deus iria querer além disso? Podemos ver que, comparado com muitos outros, eles realmente são capazes de fazer a vontade de Deus. É bom ressaltar aqui que a melhor esperança para essas pessoas é que Deus arrumará um desafio e que elas não podem atingir. Deus, ele trata com pessoas que vivem fazendo as suas vontades e os seus quereres. Deus trata pessoas que se acham, que se sentem, que vivem agindo segundo a sua vontade. Deus trata com elas. E como que Deus trata com essas pessoas? Deus trata com essas pessoas através de desafios. As pessoas que fazem as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Deus marca o encontro com elas na terra. Prova disso Saulo. Saulo estava fazendo a vontade, mas não era a vontade de Deus. Saulo andava segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E o que Deus fez?
Jesus marcou o encontro com Saulo e desafiou. O Senhor desafiou Saulo. Deus marcou o encontro com Saulo. Deus vai marcar o encontro, irmãos, com essas pessoas que estão agindo por impulso, que querem que as suas vontades prevaleçam. Deus marca um encontro e marca um desafio com essas pessoas. Deus arrumará um desafio que elas não podem atingir. Deus vai passar algumas pessoas pelo teste para ver se realmente a vontade deles irão prevalecer. Porque na nossa vida não tem que prevalecer a nossa vontade. Na nossa vida não tem que prevalecer o nosso querer, o nosso achismo, não. Na nossa vida tem que prevalecer a vontade de Deus. Então Deus arrumará um desafio para essas pessoas que estão vivendo segundo a vontade deles, segundo o jeito deles, segundo o querer deles. Deus arrumará um desafio para eles, um desafio que eles não podem atingir. Eu quero que você entenda, Deus em sua misericórdia, o que eu disse? Deus em sua misericórdia, Ele pode trazê-las ao encontro de uma situação que é simplesmente demasiada difícil e grande. Deus vai marcar um desafio. Deus vai trazer essas pessoas que há anos estão vivendo segundo a vontade deles. Deus vai marcar um encontro com eles. Deus vai trazê-los ao encontro de uma situação que é simplesmente demasiada, difícil e grande. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, depois desse encontro com Deus, depois desse encontro com uma situação que é simplesmente demasiada, difícil e grande, Ele pode levá-las ao seu próprio fim. De carabachura, eu estou sentindo a glória de Deus. Porque tem pessoas que há anos estão vivendo segundo o seu querer, segundo a sua vontade, e não estão conseguindo viver os propósitos de Deus. Mas Deus vai marcar um encontro contigo. Porque o lugar para você viver, que Deus quer que você viva, é no centro da vontade dEle. Então Deus vai marcar, Deus vai trazer você a um encontro de uma situação que é simplesmente demasiada, que é simplesmente difícil e grande, e Ele vai te levar ao seu próprio fim, porque o seu próprio fim é no centro da vontade de Deus. É claro, querido, entenda isso aqui, é claro que conforme estivemos vendo, o empenho de nossa vontade não é o que Deus realmente deseja. Tem gente que está vivendo conforme a vontade dele e Deus não deseja isso para a sua vida. Por que Deus não deseja que você vive a sua vontade? Porque muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Muitas das vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Muitas das vezes os nossos desejos não é o desejo de Deus. Eu quero que você entenda que todos os esforços da vida da alma, não importa o quão bom possa parecer o resultado, todos os esforços da vida da alma são reprovados por Deus. Deus rejeita todo esforço da vida da alma. Não importa o quão bom possa parecer o resultado, todos são rejeitados por Ele. Eu te provo isso na Bíblia Sagrada, que Deus rejeita todos os esforços da nossa vida na alma. Muitas das vezes o nosso esforço na vida da alma não glorifica o nome do Senhor.
Eu quero ler uma passagem que se encontra na Bíblia. Abra aí Isaías, se for possível, abra aí Isaías. Livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo 64. Isaías capítulo 64. O versículo é o versículo de número 6. Isaías capítulo 64, versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim: estamos todos impuros por causa de nossos pecados, quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Eu quero que você entenda que esta passagem de Isaías capítulo 64, versículo de número 6, eu aprendo algo nesta palavra. Eu aprendi que a palavra em hebraico para trapos indica os panos manchados usados por uma mulher que está em seu período menstrual. Obviamente, nosso Senhor não se agrada com tais esforços. Eu quero dizer o que o céu está mandando eu dizer aqui nesta noite. Todos os esforços da vida da alma não têm importância diante de Deus, porque o desejo de Deus, aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui, porque o desejo de Deus é que nós entreguemos completamente o controle de nossa vontade a Ele. Se você me perguntar agora, qual é o desejo de Deus para a minha vida, pastor Odirley? Qual é o desejo de Deus para as nossas vidas, pastor Odirley? Eu ia te dizer sem medo de errar, baseado em Isaías 64, versículo 6, que o desejo de Deus é que nós entreguemos completamente o controle de nossa vontade a Ele. O objetivo de Deus é que Ele possa usar a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Eu quero que você entenda nesta noite que o objetivo de Deus, Ele quer que nós possamos entregar a nossa vontade a Ele, para Ele fazer a vontade dEle em nossas vidas. Eu sinto a presença de Deus aqui, e Deus está dizendo para vidas aqui nessa noite: entrega a sua vontade para mim, porque eu quero usar a sua vontade para fazer a minha vontade na sua vida. Eu vou repetir de novo. O desejo de Deus é que nós entreguemos completamente o controle de nossa vontade a Ele. Seu objetivo é que Ele possa usar a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Você pode nesta noite entregar a sua vontade a Deus, porque se você entregar a sua vontade a Deus, Deus irá fazer a vontade dEle. Sabe quando que a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida? É quando você entregar toda a tua vontade nas mãos dEle. Porque quando você entregar a sua vontade na mão de Deus, Deus vai fazer a vontade dEle na sua vida. Eu quero que você entenda que a única maneira de discernir
Quando alguém está vivendo pelo Espírito, ou simplesmente vivendo pelo poder de sua vontade, é sentir o sabor do que ele está fazendo. Eu quero que você entenda, você tem que assimilar isso aqui, você tem que compreender isso aqui, o resultado de seus objetivos, o resultado de seus esforços é um aroma agradável a Cristo, ou é um mau cheiro do seu próprio esposo. Eu quero que você entenda, as pessoas são atraídas pela doçura do caráter deles, ou repelidas por um difícil e seco sentido de exigências. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus possa ter misericórdia de nós, para sabermos se estamos meramente tentando viver para Ele, ou se Ele está realmente vivendo por meio de nós. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Que Deus possa ter misericórdia de nós, para sabermos se estamos meramente tentando viver para Ele, ou se Ele está realmente vivendo por meio de nós. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. As tuas vontades têm glorificado a Deus? O que tu tem feito tem glorificado a Deus? O que você tem praticado, as decisões que você tem tomado, elas têm glorificado a Deus? Eu falei aqui sobre o cuidado com a mente. Eu falei aqui sobre o cuidado com as emoções. E eu estou pregando hoje aqui sobre o cuidado com as suas vontades. Podemos ver que o altar de incenso, isto nos leva a uma experiência, a experiência do altar do incenso. Como podemos notar, há várias peças de mobília no lugar santo. No lugar santo há várias mobílias, e nós falamos aqui sobre o candelabro, nós falamos aqui na live passada sobre a mesa da proposição, mas hoje, entretanto, há também um lugar, há um altar para o incenso. Interessante que quando se fala no altar para o incenso, esse acessório é muito próximo do Santo dos Santos. Que acessório que você está dizendo, pastor Dirley? Eu estou falando do acessório chamado altar para o incenso. Podemos ver que o altar para o incenso, ele é um acessório muito próximo do Santo dos Santos. Antes que o sumo sacerdote pudesse entrar no lugar santíssimo, ele tinha, entende isso aqui, antes dele entrar, do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, ele tinha que pegar um pouco do incenso e colocá-lo em um incensário de ouro. Então, com aquela doce fumaça subindo para Deus, do incensário em sua mão, ele poderia passar pelo véu. O que eu estou querendo dizer? Eu vou assimilar isso aqui, eu vou explicar isso aqui. A vontade humana, ela é muito importante em nosso relacionamento com Deus. Eu vou dizer de novo, a vontade humana, ela é muito importante em nosso relacionamento com Deus. Ele não fará nada que vá contra a nossa vontade. Deus não fará nada que vá contra a nossa vontade. Isto quer dizer que Ele não fará nada dentro de nosso ser, a menos que estejamos completamente desejosos e prontos para que Ele o faça. Portanto, a vontade, eu quero que você entenda, portanto, a vontade é essencial em nosso relacionamento com Ele. Se vamos passar pelo véu, ou seja, entrar no Espírito, nossa vontade precisa
estar completamente submissa a Ele, se vamos entrar no Espírito e viver nele continuamente, precisamos oferecer-lhe nossa vontade no altar. Deus está dizendo para alguém aqui: entregue a sua vontade no meu altar nesta noite. É noite de você entregar a sua vontade, de entregar o teu querer no altar. Eu quero que você entenda o aroma suave desse incenso. Ele deve sempre subir diante de seu trono. Lá deve estar continuamente diante dele e a submissão de nossa vontade. Se não estiver, acharemos difícil entrar em sua presença e impossível permanecer no Espírito. Remai, eu vou dizer algo forte aqui, grave isso, porque isso pode mudar toda a tua trajetória com Deus. O verdadeiro cristianismo, escute isso aqui, o verdadeiro cristianismo não é usar a força de nossa própria vontade para tentar agradar a Jesus, mas é submeter completamente nossa vontade a Ele. Você quer que eu repita essa revelação? Eu vou repetir, anote aí. O verdadeiro cristianismo não é usar a força de nossa própria vontade para tentar agradar a Jesus, mas é submeter completamente a nossa vontade a Ele, de maneira que Ele possa fazer em nós o que Ele deseja. Você está pronto? Você está pronto a deixar Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer em sua vida? Você está pronto a ceder à vontade de Deus? Você está pronto a deixar Ele fazer em você o que Ele quer e o que Ele deseja? Eu quero que você entenda o total abandono do controle, a oferta incondicional de nossa vontade é necessário para que cada um que queira viver uma verdadeira vida espiritual, a vida dentro do véu, a total submissão de nossa vontade a Deus deve ser considerada o ponto de partida de uma caminhada com o Senhor. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Deus quer entrega, Deus quer que você se renda, Deus quer que você tenha um real encontro com Ele nesta noite. Eu estou sentindo a presença dEle aqui, porque a total submissão de nossa vontade a Deus deve ser considerado ponto de partida de uma caminhada com o Senhor. Eu quero que você entenda a necessidade dessa oferta. Ela deve ser apresentada a todos aqueles que estão interessados, aleluia, em Jesus, de um modo claro e inequívoco. Sem ela, embora muitos possam receber Jesus, não irão muito longe em sua vida espiritual. Irmão, para a gente ir longe na vida espiritual, a gente tem que entregar a nossa vontade a Deus. Para a gente progredir, para a gente avançar, para a gente romper, para a gente prosperar, nós temos que entregar a nossa vontade a Deus sem reserva. Eu vou deixar você pensar 30 segundos aí. Deus quer que você entregue a sua vontade para Ele sem reserva. Quando nós entregamos a nossa vontade para Deus sem reserva, nós vamos caminhar longe, nós vamos romper longe, nós vamos progredir longe,
nós vamos alcançar um nível espiritual onde nós nunca alcançamos. Eu tenho encontrado um número incontável de pessoas que dizem servir a Deus, que nunca fizeram esse compromisso de entregar as suas vontades a Deus. Tem muitas pessoas que louvam, pregam, lideram, ensinam, pastoreiam, mas ainda não entregaram a sua vontade completamente ao Senhor. Eles nunca cederam completamente o controle de suas vontades a Deus. Ele ainda não é o Senhor de suas vidas. Quando nós entregamos as nossas vontades a Deus, Ele de fato, o Senhor, Ele vai ser o Senhor de nossas vidas. Deus, Ele não quer apenas que você louva, que você pregue, que você ensine, que você lidera, que você o adore. Não, Deus quer mais. Deus quer te controlar, Deus quer todas as suas vontades. Deus, Ele quer ser o Senhor de sua vida. Porque se Ele não for o Senhor da sua vida, você não vai progredir. Porque nós estamos em uma constante batalha com o Espírito. Quem estará então no comando de nossas vidas? Tem muita gente que ainda não conhece o Senhor como o Senhor de suas vidas. E assim eles não podem progredir. Por que eles não podem progredir? Porque eles estão em constante batalha com o Espírito. O Espírito está dizendo: entrega a sua vontade a mim. Se renda a mim, cede a mim. E ele fica nessa constante batalha e não cede à vontade dele, à vontade soberana de Deus, porque estão em constante batalha com o Espírito. Quem está no comando? Podemos ver que essas pessoas que não entregaram as suas vontades para Deus, elas nunca crescem espiritualmente, elas nunca resolvem seus pecados e seus problemas. As pessoas que não entregam as suas vontades a Deus, eles nunca vão resolver os seus problemas, eles nunca vão resolver os seus pecados, e eles nunca vão crescer espiritualmente. E eles passam a ser o que na obra? Eles passam a ser um constante peso para os crentes ao seu redor, porque esses crentes que não entregam a sua vontade ao Espírito, que não entregam a sua vontade a Deus, eles passam a ser peso no meio da obra, porque eles não querem que a vontade de Deus prevaleça no meio da obra, mas eles querem que a vontade deles prevalece. Aí eles se tornam um constante peso para as pessoas que estão ao seu redor. Tudo por causa dessa deficiência. Ramashuri Kalabaia. Quando nós, irmãos, estamos na casa de Deus, quando nós aceitamos a Jesus e não entregamos as nossas vontades ao Senhor, nós carregamos em nós uma grande deficiência. Quantos cristãos, quantos irmãos e irmãs que carregam essa deficiência, vivem, mas vivem o que eles querem, vivem, mas vivem o que eles acham, vivem, mas vivem o que eles pensam, vivem, mas vivem segundo as suas vontades. Eles nunca submeteram sua vontade totalmente a Cristo. Já viu gente assim? Que nunca se submeteram à sua vontade totalmente a Cristo? A menos que você tenha chegado a este ponto, sem resistência ou reserva, você não irá a parte alguma na caminhada cristã. Tem gente que estagnou, tem gente que estacionou, não vai para frente nem para trás, não rompe, não flui, não acontece, não prospera, não avança. Por quê? Porque não entregaram a sua vontade para Deus.
Então o tema da mensagem é cuidado com as suas vontades. As suas vontades têm glorificado a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a força de nossa vontade. Eu quero que você entenda que para caminhar com Jesus, de uma maneira coerente diária, para caminhar com Jesus, de uma maneira coerente diária, a força de nossa vontade, ela necessita ser quebrada. É forte, mas tem que falar. É forte, mas vai trazer cura. É forte a palavra de hoje, mas vai trazer resultado. Para caminhar com Jesus, grave isso aqui, de uma maneira coerente diária, a força de nossa vontade necessita ser quebrada. Nós precisamos chegar a um ponto em que não mais confiamos em nossa própria força para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos chegar ao final de nós mesmos para que nossa força esteja apenas em Deus. Que essa noite seja uma noite de você chegar a um ponto em que você mais não vai confiar na sua força, mas que você vai passar a confiar na vontade de Deus. Nessa noite nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos para que nossa força esteja apenas em Deus. Para aqueles, Deus está falando aqui, para aqueles que têm uma vontade muito forte, este processo é muito prolongado e doloroso. Muitas vezes, nosso Senhor precisa permitir-lhes que passa por testes muito severos e por sofrimentos, de maneira que o seu homem natural possa ser demolido. Irmão, quando a pessoa não quer ceder à vontade de Deus e Deus quer que ela ceda, Deus tem as maneiras de trabalhar. Deus tem as maneiras de agir. E como Deus age através de um processo. Deus age através de um processo muito prolongado e doloroso. Muitas das vezes o nosso Senhor, Ele precisa permitir-lhes que passam por testes muito severos e por muitos sofrimentos, de maneira que o seu homem natural possa ser demolido. Podemos ver que a confiança que eles têm neles mesmos para decidir e fazer só pode ser tocada de um modo permanente pela falha e pelo sofrimento. Quando eu olho para a Bíblia vai me falar de um homem que passou por sofrimento, por um homem que recebeu o toque de Jesus para viver no centro da vontade dele. Jacó, irmãos, ele era um homem confiante e intrigante. Podemos ver que Jacó, ele tirou proveito de seu irmão e enganou seu pai. Jacó fez isso. Jacó tirou proveito de seu irmão e Jacó enganou seu pai. Podemos ver que Jacó, ele manipulou situações para extrair riqueza de seu sogro e finalmente contendeu com o próprio Deus. Mas a Bíblia vai dizer que no final Deus tocou em Jacó. Irmãos, Deus, ele vai colocar limite nas suas vontades, porque as suas vontades têm prejudicado algumas vidas. O teu modo de agir tem prejudicado algumas pessoas. O teu modo de agir muitas das vezes tem levado a você a alcançar coisas de um modo que não vem glorificar o nome de Deus. Jacó estava agindo assim. Jacó estava agindo segundo o seu querer. Jacó estava agindo segundo a sua vontade. E Deus teve que agir na vida de Jacó. Jacó era um homem confiante e intrigante. Ele tirou proveito de seu irmão, enganou seu pai, enganou seu sogro.
Mas no final a Bíblia vai dizer que Deus tocou em sua coxa. Deus tocou na parte mais forte do corpo de Jacó. Algo dentro dele havia sido permanentemente quebrado. Deus quebrou algo em Jacó, para Jacó viver no centro da vontade dele. E eu vou dizer o que Deus está dizendo aqui. Se for preciso Deus quebrar alguém, Deus vai quebrar. Se for preciso Deus tocar em alguém, Deus vai tocar. Mas uma coisa vai acontecer. Tu vai viver no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que no final Deus tocou em sua coxa. A parte mais forte do corpo de Jacó foi tocada por Deus. Algo dentro de Jacó havia sido permanentemente quebrado, de maneira que ele não era mais completo. A parte mais forte dele foi enfraquecida. Deus vai, oh aleluia, tocar na sua parte mais forte, e a sua parte mais forte será enfraquecida pelo Senhor. A Bíblia diz que depois do toque de Deus na vida de Jacó, depois dessa experiência, o nome dele foi trocado de Jacó, isto é, Jacó, o nome significava usurpador. Depois que Deus tocou em Jacó, Deus mudou o nome dele. O nome dele não mais foi usurpador, mas Deus mudou para Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Quando você vive a sua vontade, o teu querer, você é conhecido como usurpador. Você, aleluia, é conhecido como uma pessoa que não glorifica a Deus. Mas quando você vive segundo a vontade de Deus, você passa a ser príncipe dele. Quanto dos filhos de Deus necessitam hoje desse toque divino? Tem muita gente arrogante, irmão. Tem muita gente orgulhoso. Tem muita gente soberba. Tem muita gente de nariz empinado. Muitas pessoas hoje, desculpa, necessita desse toque divino. Podemos ver que os filhos de Deus hoje estão necessitando desse toque divino. Que toque divino é esse, pastor Edirley? O toque divino da quebra da sua força própria para fazer e viver por ele. Quando este calabaia, Jacó, quando recebeu o toque de Deus, toda a vontade dele caiu por terra. E ele começou a viver para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Então, os filhos de Deus hoje necessitam desse toque divino. O toque da quebra da sua força própria para fazer e viver por ele, a fim de que Deus possa finalmente fazer e ser o que ele deseja por meio de nós. Você entendeu esta palavra hoje? Você entendeu a palavra que foi ministrada hoje? Eu estou aqui ministrando, tem 55 minutos que eu estou aqui ministrando uma palavra que traz por tema cuidado com as suas vontades. Irmão, as nossas vontades, elas não têm muitas das vezes glorificado o nome do Senhor. Aí Deus me traz nessa noite, nesse momento, nessa oportunidade, nesta hora, para te dizer, para te perguntar: as tuas vontades têm glorificado a Deus? As tuas vontades têm te levado para perto de Deus? As tuas vontades têm feito você avançar nas coisas espirituais ou têm feito você retroceder? Eu estou aqui para dizer algo de Deus para a sua vida. Deus quer que você viva a vontade dEle. Deus quer que você viva a vontade dEle. Mas para você viver a vontade de Deus,
você tem que renunciar à sua. Para você alcançar os projetos de Deus, você tem que renunciar aos seus. Para você viver os sonhos de Deus, você tem que renunciar aos seus. Deus quer que você viva a vontade dEle. Eu não quero saber quanto tempo de crente você tem, porque eu estou falando para pessoas aqui que alguns têm 5 anos, outros 10, outros 20, outros 25, outros 30. Eu não vim aqui para colocar o seu tempo de cristão em pauta, não. Eu vim aqui para te perguntar, guiado e movido pelo Espírito Santo: você está no centro da vontade de Deus? Ah, pastor, eu não quero viver no centro da vontade de Deus. Mas você tem que entender nessa noite, você tem que compreender nessa noite que a vontade de Deus, ela não é ruim para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, ela vai fazer você viver o que nunca viveu, vai fazer você alcançar o que nunca alcançou, e vai fazer você realizar e chegar aonde você nunca chegou. Porque a Bíblia diz, o texto que lemos aqui no início dessa ministração diz, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O mundo tem uma vontade, o mundo tem um querer, o mundo tem um achismo, o mundo tem um fazer, o mundo tem um realizar. Mas Deus está dizendo nesta palavra: não imitem a vontade do mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O texto está no plural. A vontade de Deus não é para meia dúzia de pessoas. A vontade de Deus não é para 6, 12, 24, 40, 50 pessoas. Não. A vontade de Deus é para todos que querem viver a vontade dEle. A Bíblia diz, missionária Késia, que a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa. E a vontade de Deus é agradável. Mas para nós vivermos no centro da vontade de Deus e alcançar as coisas boas, e alcançar as coisas agradáveis, e alcançar as coisas perfeitas, tem que haver renúncia. Nós temos que deixar a nossa vontade no altar, nós temos que deixar o nosso achismo no altar, nós temos que ceder aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós temos que ceder aquilo que Deus quer para a nossa história. Enquanto Jacó não cedeu à vontade de Deus, Jacó foi conhecido como usurpador, foi conhecido como aquele que não tem integridade, aquele que não tem caráter. Mas no dia que Jacó recebeu o toque de Deus, cedeu à vontade de Deus, Jacó foi transformado de usurpador para príncipe de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, porque eu estou pregando, eu estou ministrando para pessoas que têm promessa. Eu estou ministrando para pessoas aqui que ouviu promessas de Deus. Deus falou que vai salvar, Deus falou que vai curar, Deus falou que vai libertar, Deus falou que vai transformar, Deus falou que vai levantar, Deus falou que vai usar. Mas para isso acontecer, nós temos que se posicionar. E qual é o posicionamento que Deus quer nessa noite? Deus quer matar o teu eu nesta noite. Deus quer matar o teu querer nesta noite. Deus quer matar as tuas vontades nessa noite. João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. João Batista disse: a minha vontade não vai prevalecer. Eu vou começar um ministério hoje,
mas no meu ministério quem vai aparecer é Ele. Quem vai fazer é Ele. Eu vou priorizar a vontade dEle. Eu vou dizer o que o céu está dizendo. Vai louvar, pergunte a Ele se é da vontade dEle. Vai pregar, pergunte a Ele se é da vontade dEle. Vai viajar, pergunta a Ele se é da vontade dEle. Vai orar por alguém, pergunta se é da vontade dEle. A Bíblia vai dizer que Paulo, o maior missionário depois de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Paulo queria ir para um continente, mas o Espírito Santo apareceu a ele e disse: não é para ir para este continente, vai para outro lugar, atravessa Macedônia, porque tem alguém precisando de vocês lá. Que andará. Eu estou sentindo a presença dele aqui, porque Deus não te trouxe aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Não existe por acaso no meio do povo de Deus. Não. No meio do povo de Deus, a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Aquele que vive segundo a sua vontade, ele não está sendo guiado pelo Espírito. Aquele que vive segundo a sua vontade, ele está sendo guiado pela alma. Porque na alma está baseado os sentimentos do homem. E quando a gente é guiado pela alma, a gente não consegue agradar a Deus. Mas quando a gente entrega a nossa vontade ao Espírito Santo, nós passamos a ser guiados pelo Espírito. Está entendendo o que o céu está dizendo? Está entendendo o que o céu está dizendo? Eu vou orar agora. Eu vou finalizar a live de hoje. Porque eu preguei aqui, eu estou numa série de estudos aqui sobre a transformação da alma. A nossa alma precisa ser transformada, irmão. A nossa alma precisa ser transformada. A gente não tem que viver baseado na alma, não. A gente tem que viver baseado no Espírito Santo. Nós somos formados de alma, corpo e espírito. E quando Deus fala conosco, Deus não fala ao nosso corpo e Deus não fala à nossa alma, não. Quando Deus fala conosco, Ele fala ao nosso espírito. Pastor Odirley, você está equivocado, você está dizendo heresia. Não estou. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, está escrito: a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero que você entenda, a alma ela tem 3 habilidades. O que eu disse? A alma ela tem 3 habilidades. A alma, ela tem a habilidade de pensar, ela tem a habilidade de emoções e ela tem a habilidade de vontades. A alma tem essas 3 habilidades: pensar, emoções e vontade. Quando nós somos conduzidos pela alma, o nosso pensamento não glorifica a Deus. Quando nós somos guiados pela alma, as nossas emoções não glorificam a Deus. E quando nós somos guiados pela alma, as nossas vontades também não agradam a Deus. Então o que Deus está dizendo nesse último dia dessa série de estudo? Deus está dizendo que o teu pensamento, a tua mente,
as tuas emoções e as tuas vontades, elas têm que ser movidas e guiadas pelo Espírito Santo. Está entendendo o que Deus está dizendo? Deus quer a tua mente, Deus quer as tuas emoções e Deus quer as tuas vontades. Eu vou dizer de novo, grava aí. Deus quer a tua mente, os teus pensamentos. Deus quer as tuas emoções e Deus quer as tuas vontades. Vamos orar nesse momento? Feche os teus olhos nesse momento e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, eu quero, Pai, te glorificar nesta noite, nesta oportunidade, porque nós estamos aqui, Senhor, finalizando uma série de estudos, Pai, que foi baseada na transformação da nossa alma. Pai, nós falamos aqui nessa série de estudo sobre a mente, sobre emoções e sobre vontades. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te enaltecer nesta noite, porque, Pai, nesses dias de estudo, eu creio, Pai, que o Senhor trabalhou na nossa mente, o Senhor trabalhou nas nossas emoções, e hoje o Senhor está trabalhando em nossas vontades. Pai, se nós cedermos, Pai, a nossa mente ao Teu Espírito, se nós cedermos as nossas emoções ao Teu Espírito, e se nós cedermos, Pai, as nossas vontades ao Teu Espírito, nós iremos viver na Sua presença o que nunca viveu. Nós iremos alcançar o que nunca alcançou. E nós iremos realizar o que nunca realizamos. Porque o Senhor disse, Pai, na Tua palavra, usando o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além do que pensamos e pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Pai, está aqui, Pai, 8 vidas que está aqui nessa live. Eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitá-los neste momento. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, porque o teu trabalhar, Pai, é de dentro para fora. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que venha trabalhar em nós nesse momento. Venha trabalhar em nós, Pai, de dentro para fora. Precisa, Pai, ser tirado de nós coisas que não glorificam o teu nome. Precisa, Pai, que nesta noite o Senhor venha tirar da nossa mente aquilo que não glorifica o Senhor. Que o Senhor venha tirar, Pai, das nossas emoções aquilo que não glorifica o Senhor. E que o Senhor, Pai, venha tirar, Pai, a nossa vontade e colocar a sua vontade em nós. Pai, porque nós sabemos que a tua vontade ela é boa. Nós sabemos, Pai, que a tua vontade é perfeita. E nós sabemos, Pai, que a tua vontade é agradável. Pai, nos ajude, Pai, a ser guiados e movidos pelo teu Espírito Santo. Nos dá, Pai, o necessário para que nós possamos viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de fidelidade, uma vida, Pai, de compromisso, uma vida de santidade na sua presença. Pai, eu te glorifico por esta noite e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui ministrando uma palavra no seu coração. E amanhã eu irei abordar uma palavra que traz por tema dividindo alma e o espírito. Você sabia que há uma divisão entre a alma e o espírito? Então amanhã não perca essa live. Nós estaremos falando sobre a divisão da alma e do espírito. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Eu quero te pedir, você que está na live, tem 12 pessoas aqui agora, eu gostaria que você me seguisse lá no YouTube. Eu vou estar fixando aqui o nome do meu canal no YouTube. E eu gostaria que você me seguisse. Inscreva lá no canal do YouTube, porque eu estou com um projeto de estar fazendo live pelo YouTube. Eu vou colocar aqui o nome do canal e você escreva lá. Quando acabar a live aqui, você se inscreva no meu canal, por favor.
Essa live vai ficar salva. Depois, se alguém quiser assistir, coloca aí a cidade que você mora. Coloca aí, qual cidade você mora? Coloca aí a cidade que você mora. Brasília, São Luís do Maranhão, glória a Deus. Eu fixei aí, irmão, quando a live acabar, você vai lá e se inscreva no meu canal no YouTube. Tá lá, Pastor Odirley Lima. Se inscreva lá, porque quando tiver 1000 inscritos, eu vou estar começando a fazer live pelo YouTube. Vamos ver de onde os irmãos são. Tá aqui a nossa missionária Késia de São Paulo, Edneide de Brasília, Luciana Amaral, São Luís do Maranhão, Pedro, Casanova, Bahia, Vital, Viltânia, Natal, Rio Grande do Norte. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente. Palavra de amanhã, nós iremos abordar aqui a mensagem que traz por tema a divisão entre a alma e o espírito. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado aí pela participação, obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês.